eu falei que ia retomar aí a parte de razão e proporção. Então, a nossa primeira parte é falar de razão, né? Então, hoje não queira brigar comigo porque eu tenho razão. Então, vamos lá. Olha só, o que é uma razão? Quando alguém fala assim, eu quero que você faça a razão entre duas coisas. Ele está falando simplesmente para você fazer uma divisão, né? Então, quando ele fala numa razão entre A e B, então, razão entre A e B, você faz uma divisão entre A e B, ou seja, A está para B, ou A dividido por B. E aí, lembrando, para que isso exista, esse B ele tem que ser um número real, tá? Normalmente nós trabalhamos com números inteiros, só que diferente de zero, né? Afinal, ele ali é denominador. É lógico que mais adiante você vai relembrar que não existe somente um tipo de razão. Não existe somente a razão direta, existe também a razão inversa, mas isso é daqui a pouco. O que é a proporção? A proporção nada mais é do que a igualdade entre razões. Então, quando eu tenho aí a igualdade entre razões, aí eu gosto de pegar um exemplo que está aí no nosso cotidiano, né? Está saindo um pouquinho porque estão usando aí sempre o modo digital. Mas é o 3/4, né? O 3/4 seria, por exemplo, lá a foto 3x4. Ele indica normalmente a foto 3x4 assim, 3 vezes 4, que é a área ocupada ali por aquela fotografia. É um retângulo de 3 centímetros de largura por 4 centímetros de comprimento, que ele enquadra ali a nossa foto 3x4 linda e maravilhosa. Aí o que acontece? Se você quer ampliar essa foto que é linda e maravilhosa, multiplicando por 2, vai ficar 6/8. Multiplicando por 3, vai ficar 9/12. Multiplicando por 4, vai ficar 12/16. E assim sucessivamente. Ou seja, a partir daqui, você já está dizendo que mantém uma proporcionalidade, né? Então, você consegue tirar algumas conclusões. Aí você leva para o dia a dia. Professor, onde que eu vou usar isso? Olha só. Eles estavam dizendo que o número de casos de Covid, o número de infectados, está de 1 para 1,28. Eles falam que a taxa de contaminação é de 1,28. O que significa esse 1,28? Aí eles pegam e aproximam para o número inteiro mais próximo, ou para o primeiro número inteiro que ele pode obter. Como esse denominador ele é um número decimal, na verdade, a gente pode dizer que ele é um número centesimal, né? Por causa que tem 2 números depois da vírgula. Então, se eu multiplico por 100 em cima, eu multiplico por 100 embaixo, então os jornalistas, os repórteres, eles falam, olha, o que significa que a taxa de transmissão hoje, tá, do Ômicron é de 1,28. Significa que para cada 100 pessoas contaminadas, elas contaminam mais 128. E aí nós temos um total de 228 pessoas contaminadas, tá? É interessante falar isso, trazer para o cotidiano, porque aí você mostra onde pode se aplicar e é tratamento da informação. Por exemplo, para quem gosta, depois eu vou colocar lá também, como material, existe um documentário que faz parte da matriz, tá, de conhecimentos do PAIS, primeira etapa, que se chama Alta Ansiedade, a Matemática do Caos. O documentário é sensacional. Esse documentário, para quem está dando aula aí no ensino médio, primeiro ano, no novo ensino médio, eu estou usando numa das escolas que eu estou dando aula como itinerário. Colocaram como itinerário projeto interdisciplinar de exatas e saúde. Então, pegou ali e juntou nesse projeto interdisciplinar matemática, física, biologia e química. E uma das coisas que pediram inicialmente para mim foi se existia algum documentário, algum artigo que pudesse trabalhar com essas disciplinas. E esse documentário, Alta Ansiedade, a Matemática do Caos, ela trabalha com todas as disciplinas, todas. Ele vai mostrando ali em 59 minutos o que a humanidade fez desde os primórdios para tentar entender a natureza e prever. E que uma das frustrações da ciência e dos cientistas é, por exemplo,
não ter conseguido prever essa pandemia que nós estamos passando. Eles não conseguiram prever. Apesar de, em torno de 100 em 100 anos, sempre aparece uma pandemia, eles não conseguiram prever qual seria a intensidade dessa pandemia. Assim como não conseguiram prever a Primeira Guerra, assim como não conseguiram prever a recessão dos Estados Unidos, assim como não conseguiram prever a Segunda Guerra. Então, eles vão tentando encontrar. E você tem matemáticos falando, físicos falando, estatísticos falando, psiquiatras falando, sabe, climatologistas falando, economistas falando, pessoas de todas as áreas falando nesse documentário. É sensacional, vale a pena. Depois assista você e ver como que, no momento oportuno, você pode levar para a sala de aula. O que eu faço, por exemplo? Eu não passo 59 minutos de um documentário. Porque os meninos, eu vou te contar, eles não aguentam. Eu vou passando de 10 em 10, 15 em 15 e vamos discutindo. Passo 10 minutos, pronto. O restante da aula é discutindo aquilo ali, qual matemática tem por trás. E o que tem a ver com essa nossa aula de hoje? Tem a ver com esse cálculo que nós estamos fazendo. Se eu consigo entender que 100 pessoas contaminadas vão contaminar mais 128, então eu vou ter aí 228 contaminados, quando sai ali numa pesquisa que 1.000 pessoas foram contaminadas, essas 1.000 pessoas vão contaminar mais 1.280. Então, se eu não começar a aplicar o isolamento, usar máscaras, usar álcool em gel e tudo isso, então de 1.000 pessoas eu passo a ter 2.280 pessoas. E isso você sabe que vai dar um crescimento exponencial absurdo com o passar do tempo e que isso vai afetar drasticamente, né? Drasticamente. Então, é muito importante usar esse conhecimento para conseguir aí conscientizar nossos estudantes. Propriedade de razão e proporção, meus queridos. Eu gosto de pegar esse exemplo aqui, ó, 3/4, 6/8, 9/12, 12/16, que dá para a gente trabalhar com as propriedades. São várias. E aí você pode resumir em 2 frases. Tudo que fizer. Deixa eu mover vocês de lugar aqui, que eu fico olhando para a cara de vocês. Tudo que fizer em cima, faça embaixo. É lógico que, dependendo da série que você vai estar dando isso aqui, não dá espaço para eles pensarem em nada não, tá? Eles só vão pensar besteira. Como temos adultos aqui, ninguém pensou besteira, né? Então, tudo que fizer em cima, faça embaixo. Tudo que fizer de um lado, faça do outro. Então, se resume essas 2 frases. Aí, lógico, você vai tomar alguns cuidados. Essa questão da igualdade, você mantém a igualdade desde que você fizer de um lado, você faça do outro. Você multiplicou por 2 de um lado. Então, vai ficar, né? Por exemplo, lá, ó, eu peguei e multipliquei por 2 de um lado. Ficou 6/8, né? 6/4. Deixa eu apagar ali, para não ficar horrível. No quadro, a gente passa a mão e apaga, né? Aí a mão fica colorida. Aqui não tem como passar a mão. Ó, aí vai ficar 6/8, né? 6/4. Multipliquei por 2. Aí eu multiplico por 2 aqui, ó, 2/8. Observe que continua a mesma coisa. Então, multipliquei por 2 de um lado, multipliquei por 2 do outro. Tudo que fizer de um lado, faça do outro. E tudo que fizer em cima, faça embaixo. Na própria proporcionalidade, aí, ó, 3/4, 6/8, você multiplicou em cima por 2, embaixo por 2, em cima por 3, embaixo por 3. Aí, tudo que fizer em cima, faça embaixo. Se eu somar, por exemplo, 3/4 é igual a 6/8. Se eu somar 3 mais 6, dá 9. Se eu somar 4 mais 8, dá 12. Isso aqui, meus queridos, é muito importante para a geometria. Nas questões, por exemplo, de semelhança de figuras, que a gente define que 2 figuras são semelhantes e seus ângulos correspondentes são iguais, né? E aí seus lados são proporcionais, a gente utiliza questões em que ele faz semelhança entre os lados e a questão dá o perímetro. E eles têm dificuldade em como eu vou usar o perímetro para resolver isso aí. Meus queridos, tudo que fizer em cima, faça embaixo. Se você utilizar o perímetro de um, você utiliza o perímetro do outro. Uma outra coisa importante. Se eu somar o denominador de um lado, eu somo o denominador do outro. 3 mais 4, 7, 7/4, 6 mais 8, 14, 14/8. Né? Então, são proporcionais. E o famoso cruz credo, o famoso multiplicar cruzado
ou o famoso, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá? Então, tudo isso daí é válido e você acaba utilizando isso daí, tá? Isso daí. Então, isso faz toda a diferença, tá bom? Isso faz toda a diferença quando a gente está trabalhando com proporcionalidade. Daí, a gente começa a trabalhar com as grandezas proporcionais, né? A gente passa a trabalhar com as grandezas proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Eu costumo dizer que grandezas diretamente proporcionais são grandezas que vão para o mesmo lugar. Como assim? Crescem as duas ao mesmo tempo, né? Ou diminuem as duas ao mesmo tempo. Então, todo relacionamento tem que ser grandezas diretamente proporcionais. Se for inversamente proporcionais, como diria Madre Teresa de Calcutá, fudeu. Então, se você fala assim, ó, A e B são grandezas diretamente proporcionais. O que isso implica? Implica que A dividido por B é constante, né? E aí nós podemos pegar um exemplo, naquela foto lá mesmo, 3x4. Você dobrou a largura, dobrou o comprimento, né? Dobrou a largura, dobrou o comprimento. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Quando você pega, por exemplo, né, tá trabalhando ali com a ideia da velocidade, você tem uma velocidade constante. Aí você está trabalhando com distância e tempo. Quanto maior a distância, mais tempo você vai levar. Então, também são grandezas diretamente proporcionais. Aquele exemplo que eu peguei do Ômicron, né, transmissão de 1 para 1,28, é diretamente proporcional. Então, se eu tiver 100, eu vou ter 128, se eu tiver 1.000, eu vou ter 1.280. Então, está crescendo a uma mesma proporção. Aí, o que eu costumo dizer? Se é diretamente proporcional, quer dizer que a divisão é constante. E duas grandezas diretamente proporcionais, elas têm um gráfico crescente ou decrescente constante. Então, é representado aí por uma reta, por uma função do primeiro grau. Então, ó, se eu pego ali o nosso A, se eu tivesse o Y dividido por X, por exemplo, né? Se eu tivesse o Y dividido por X, o nosso Y seria X vezes K. É por isso que ele coloca aqui, ó, 4 vezes K, né? A nossa constante proporcionalidade. Quando meu X for 4, o Y vai ser 4K. Quando o meu X for 8, o meu Y vai ser 8K. Então, observe que eu tenho um intervalo de tempo em X, vou ter o mesmo crescimento ali em Y. Por isso que nós temos aí esse tipo de gráfico, é um gráfico linear, tá bom? Beleza? Tranquilos aí, meus queridos? Então, vamos que vamos. Tranquilo. Beleza, beleza. Meus queridos, nós vamos agora para as grandezas inversamente proporcionais, né? Se eu falo para você que A e B são grandezas inversamente proporcionais, eu estou dizendo que uma vai para um lado, ou seja, uma cresce, e a outra decresce. Aí é quando, né, isso acontece em um relacionamento, aí desanda tudo, né? Aí desanda tudo. Quando está inversamente proporcional, fudeu. Então, quando ele fala que duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto é constante, né? O produto é constante. Um exemplo, a mesma velocidade e o tempo. Se você tem lá, por exemplo, você está a 80 km por hora e você leva 5 horas para fazer um determinado percurso. Daqui, dá para você saber qual a distância que você vai percorrer, né? Você sabe que você vai percorrer 400 quilômetros, né? Se você aumenta a velocidade, na ida, né, você está indo para algum lugar, fica ali alguns dias, na volta, bateu aquela saudade de quem você deixou. E aí você vem a 100 por hora, né? Tudo bem que a música do Jorge Mateus, né, fala que é a mais de 100 km por hora. Aí vocês que gostam de sertanejo universitário, né? Se você está a 100 km por hora, isso quer dizer que você vai levar quantas horas? Fala para mim.
Caramba, professor, você não deixou nem falar. Não, vocês falaram com a cabeça aí, com gesto, em braille, e eu coloquei. Observe, meus queridos, que a nossa constante aí é o espaço percorrido, a distância percorrida. Então, observe que você aumentou, tá, a velocidade e o tempo diminuiu. Então, são grandezas inversamente proporcionais, por quê? Porque o produto ele é constante, tá? E quando você pega e vai pôr no gráfico, aí, essa ideia, que você pega e faz assim, ó, y vezes x é igual a k. O y vai ser k sobre x. Você vai ver que isso aqui é o ramo de uma hipérbole, tá? Nós vamos ver ramo de hipérbole em geometria analítica, né? Quando chegar ali a parte de geometria analítica, nós vamos relembrar as equações e assim vai. Isso aqui é o ramo de uma hipérbole, tá? O k sobre x. Então, por exemplo, quando o x for 3, o nosso y vai ser k sobre 3. Tá? Quando o x for 1, o nosso y é k, ok, sem problema. Mas quando o x for 3, o nosso y vai ser k sobre 3. Então, nós temos o gráfico na divisão diretamente proporcional. É uma reta, aqui é o ramo de uma hipérbole, tá bom? Beleza? Vamos que vamos, meus queridos. Olha uma aplicação. O homem escorpião, o menino vespa e a garota abelha já derrotaram juntos 600 vilões na proporção 13, 2 e 5, respectivamente. Quantos vilões o homem escorpião derrotou a mais que o menino vespa? Olha só. A maioria faz assim, ó. Homem escorpião, vou chamar de H. H está para 3, assim como o M está para 2, assim como o G, que é a garota abelha, está para 5. Isso é igual a um K, ok? Aí pega isso daqui, ó. Quem é esses 600 vilões? 600 vilões é a soma. Então, é o H mais M mais G. Então, você soma embaixo também. Tudo que fizer em cima, faça embaixo. Então, quer dizer que isso vai ficar 600 dividido por 20, conhecido como 30. E aí, você vai calcular agora quantos vilões o Homem-Escorpião ele, né, capturou. Então, ó, 13 vezes 30, 390. O Menino Vespa, 2 vezes 30, 60. E a Garota Abelha, 5 vezes 30, 150. Então, aqui você mostra a aplicação, como ele quer o Menino Vespa. Então, o Menino Vespa, 60, né? Cadê o Menino Vespa? Ele quer o Homem-Escorpião e o Menino Vespa. O Homem-Escorpião, 390, e o Menino Vespa, 60. Somando aí, somando, né? Quantos vilões? Subtraindo. Né? Então, não quer ler direito, né? Quer passar batido, vai ficar 330. Então, alternativa correta, letra B de Bosque. Letra B de Bossa Nova. Aí, meus queridos, eu pego e ensino uma outra maneira. Uma outra maneira, e essa outra maneira que eu ensino, depois deles resolverem várias questões assim, normalmente é a maneira que eles gostam mais. Eu coloco assim, ó. Homem escorpião, menino vespa e garota abelha. 13, 2 e 5. Por que eu coloco assim? Eles fogem de fração. Aí eu digo para eles o seguinte, ó, eu encaro a divisão proporcional, no caso direto aí, como se fosse um bolo a ser repartido. Isso quer dizer que o homem escorpião vai ficar com 13 partes, o menino vespa vai ficar com 2 partes e a garota abelha vai ficar com 5 partes. Gente, esse P aqui nada mais é do que o K, é a constante de proporcionalidade. E aí, ó, aí eu pergunto para eles, independentemente do que ele te der, você consegue deduzir. Porque naquelas questões que ele fala assim, sabendo que o menino vespa ficou com tantos a mais do que a garota abelha. Dá para você fazer a partir daqui tranquilamente. E aí o total, que é 20P, é que é o nosso 600. Então, o nosso P é igual a 30. O nosso P sendo 30, isso quer dizer que eu acho quantos o homem escorpião capturou, quantos o menino vespa capturou e quantos a garota abelha capturou. Tudo bem? Dá no mesmo. E eles gostam mais, normalmente, dessa segunda maneira, porque não envolve fração. Dúvidas aí? Ok, Não, ok? tranquilo.
De boa. Maravilha, meus queridos. Então, vamos que vamos. Eu estava comentando que tem uma prova lá, tá? Depois eu vou pegar o nome da prova, mas eu acho que é a que está citada lá no sumário, lá na página 31, se eu não estou enganando, 30 ou 31, que é uma prova do SESP, que ele seguiu o edital. Ele seguiu ali, ó, a ordem do edital para colocar os itens, tá? É uma prova muito boa para você ver como que ele tem cobrado esses conteúdos. Olha esse, meus queridos. Sbrovo vai distribuir um bônus de R$ 1.500 na razão inversa. Eu gosto de pegar esse exemplo aqui, porque dependendo do livro adotado, ele não traz muitas situações de razão inversa. E aí você tem que se virar, porque aí ele não traz e em prova cai. Do número de faltas de cada funcionário. Determine quanto cada um recebeu, se. Aí eu pego primeiro aqui com 2, né? Por distribuído entre 2 funcionários. Cadu, que tem 2 faltas, e Madu, que tem 8 faltas. Você pode resolver utilizando essa ideia aqui, ó, da inversão, que é o seguinte. O Cadu vezes, né, o número de faltas 2, porque aqui o produto é que é constante, é igual a Madu, vou chamar de M, vezes 8. E isso dá uma constante de proporcionalidade, né? Aí, quando você isola o C ele é igual a K sobre 2, e o M ele é igual a K sobre 8. Você colocou sobre a mesma variável. Aí, quem é esse R$ 1.500? O R$ 1.500 é exatamente a soma dos dois. K sobre 2 mais K sobre 8, que é igual a R$ 1.500. Aí você tira o MMC, né? Ou multiplica tudo por 8, vai ficar 4K mais K, que é igual a 8 vezes 1.500. Não estou usando calculadora, então nem vou fazer esse produto. Vai ficar 5K é igual a 1.500. Aí você pega 8 vezes 1.500 dividido por 5, né? Isso quer dizer que o seu K, ele vai dar 1.500 dividido por 5 é 300. 300 vezes 8 é 240. 2.400, perdão. 2.400. Aí o que você vai fazer? Você vai voltar lá e agora vai determinar. O Cadu é 2.400 dividido por 2. 1.200. Madu é 2.400 dividido por 8. É 300. E aí, você mostrou para ele o que você falou nas aulas. Você mostrou para eles o seguinte: olha, eu falei que quando for diretamente proporcional, a divisão é constante. Quando for inversamente proporcional, o produto é constante. Ok, aplicou. Porém, tem uma maneira alternativa, que eu faço assim, ó. Cadu, Madu. Cadu, 2 faltas, Madu, 3. O que é dividir inversamente proporcional? Quem faltou menos vai ganhar mais. Quem faltou mais vai ganhar menos. Então, eu pego e falo, ó, como é inversa, haverá uma troca de partes. Então, quer dizer que o Cadu vai ficar com 3 partes e a Madu vai ficar com 2 partes. Professor, a Madu é 8 faltas. Por que eu coloquei 3? 3 é na prova. Obrigado. Deixa eu apagar. É só para ver se vocês estavam atentos. Nossa, eu queria dizer muito isso hoje. Deixa eu apagar aqui também. Obrigado, tá? Meus queridos, então, ó, deixa eu colocar lá. 8 faltas, 2 e 8. Obrigado. Então, aqui, ó, 8 partes e 2 partes. Aí, você volta para a ideia lá de divisão diretamente proporcional. Vai ficar 10 partes, que é a soma, é igual aos 1.500. Então, quer dizer que cada parte aqui é 150. Aí você vai para o Cadu. O Cadu é 8 vezes 150. 8 vezes 100 é 800. 8 vezes 50 é 400. Somando dá 1.200. E a Madu é 2 vezes 150. É igual a 300. Então, se você mostra para ele que dá certo, que é a mesma coisa, ele pode adotar. Eu falo, ó, você não tem que seguir necessariamente o meu modelo. Você vai pegar aquele que você achar mais simpático. Ok? Dúvidas aqui? Não, tranquilo. Perfeito, professor. Maravilha.
Nesse caso aqui, Carlos, você transformou ela em inversa para direta, é isso, é? Não, Não, né? não, porque como é inversa, eu simplesmente troquei, né? Usei a definição de inversa. Qual a definição de inversa? Quem tem menos faltas vai ficar com mais partes, quem tem mais faltas vai ficar com menos partes. Ok. Beleza? A ideia de inversa quer dizer que eles vão trocar entre si. Beleza? Meus queridos, hoje pela manhã, ao acordar, vocês se olharam no espelho e perguntaram: tudo bem, ele vai trocá-la de lugar, Cadu com Madu, porque são duas pessoas. E se tiver três pessoas? Chegou o momento de eu responder isso. Então vamos lá, tirando a sua dúvida que você fez diante do espelho. For distribuída entre três funcionários: Cadu, que tem 2 faltas, Madu, que tem 8 faltas, e Ângel, que tem 5 faltas. Para justificar o que eu utilizo, tá? É Cadu vezes 2, Madu vezes 8 e Ângel vezes 5. Isso é igual ao nosso K. Aí ficaria aqui, ó. Cadu é igual a K sobre 2. Madu é igual a K sobre 8. E Ângel é igual a K sobre 5. Quando você fosse resolver lá os 1.500, você ia pegar e somar. Permita eu tirar o MMC, tá? Daquela maneira, quando você tem só números que não são aqui, que são primos entre si, tá? Que a gente sai multiplicando todo mundo, porque eu quero mostrar uma coisinha aqui para você. Esse primeiro aqui, lembrando que é referente ao Cadu. Vai ficar 2 vezes 8 vezes 5 dividido por 2. Então, vai ficar 8 vezes 5 vezes K. Então, esse 8 vezes 5 é para o Cadu. Mais 2 vezes 8 vezes 5 dividido por 8, vai sobrar 2 vezes 5, que é para Madu. E esse 2 vezes 8 vezes 5 dividido por 5, dividido por 5 dá 2 vezes 8, que é da Ângela. Isso aí, né? Vai ser igual a 1.500, aí vezes 2, vezes 8, vezes 5. Ok. Eu não vou continuar aqui. Eu vou mostrar a maneira alternativa que eu faço para você ganhar tempo, tá? Eu faço assim, ó. Cadu, Madu e Ângelo. 2, 8 e 5. De onde que surge esse 8 vezes 5 aqui do Cadu? Se é inversa, quer dizer que ele vai trocar com os outros dois. Se ele vai trocar com os outros dois, você tampa o Cadu e ele vai ficar com 8 vezes 5 partes. Madu, você tampa Madu, ela vai ficar com do Cadu e da Ângel, 2 vezes 5. Tá lá, eu não estou inventando nada não, isso é só observação. E Ângel vai trocar com Cadu e Madu, 2 vezes 8. E aí você volta, gente, isso aqui pode ser com a quantidade de pessoas que for. Você pode fazer isso direto. Você tampa quem você está analisando, Cadu, tampo e multiplica os outros. Somente isso. Aí isso quer dizer, ó, que aqui vai ficar 40 partes, aqui vai ficar 10 partes e aqui vai ficar 16 partes. Aí vai ficar, ó, 40 mais 10, 50. 50 mais 16, 66 partes é igual a 1.500. P é igual a 1.500 dividido por 66. Né? Aí você pode simplificar. Inicialmente, isso aí por 3, dá por 2, dá por 6, né? E aí você simplificando isso daí por 6, vai ficar 250, né? Dividido por 11. E aí isso quer dizer que Cadu vai ficar com 40 vezes 250 sobre 11. Meu intuito aqui não é o resultado final, isso aqui dá 10.000 sobre 11, né? Dá um pouquinho menos do que 1.000. Madu vai ficar com 10 vezes 250 sobre 11, que vai ficar 2.500 sobre 11, que dá um pouquinho menos de 250. E Ângel vai ficar com 16 vezes 250 sobre 11. 8. Isso aqui dá 2.000, né? 8, então dá 4.000
sobre 11, que é um pouquinho menor que 400. Então, o interessante para mim aqui não é o resultado, e sim a maneira de resolver. Olha o que eu fiz e veja se fez sentido. Esse método é muito bom. Beleza, meus queridos? Aí perceba, naquela primeira maneira que está ali acima de roxo, você trabalha com fração. O menino normalmente pira o cabeção. Aí quando você explica esse, que é baseado naquele, e eu explico, primeiro eu resolvo daquele jeito lá de cima, gente, usando a definição de divisão inversa. Aí eu destaco aquilo ali, para poder justificar esse método alternativo. E aí uso o método alternativo. Ele vai escolher o que é mais simpático aos olhos dele. Por quê? Dependendo da série que você pega esse menino, ou ele estará vendo isso aí pela primeira vez, ou ele já vai ter visto e ele sabe resolver. Então, não quero dizer, a sua maneira está errada. Não, a maneira dele está certa, ele pode continuar resolvendo da maneira dele. O meu papel é mostrar uma outra maneira para que ele faça a sua própria escolha. Dúvidas aí? Esse método aí serve para qualquer banca, né, Carlos? Qualquer uma. Que vier aí razão, proporção, né? E divisão diretamente proporcional, divisão inversamente Beleza. proporcional, você pode usar isso aí em qualquer momento, tá? Tranquilo. Vamos que vamos. Professor, eu cheguei atrasado, mas deixa eu perguntar, se fosse diretamente proporcional, você faria como com esse método aí? Se fosse, deixa eu só voltar lá, no diretamente proporcional, você não precisa trocar nada aqui, o que está de vermelho, ó. 13 partes, 2 partes, 5 partes. Direto lá, ó. Não Entendi. precisa inverter nada, não precisa multiplicar nada, entendeu? Ah, tá, entendi. Meus queridos, vamos que vamos. Aí, normalmente, nossos estudantes têm dificuldade nesse tipo de questão, ó. Uma grandeza P é inversamente proporcional ao cubo de Q e diretamente proporcional ao quadrado de R. Se cai a constante de proporcionalidade, determine P em função de Q, R e K. Eu falo o seguinte, ó, P, se é inversamente proporcional, o produto é constante, então você vai multiplicar, né? Então você vai multiplicar pelo cubo de Q. Então, quando aparece um produto aí, ó, você diz, essas grandezas são inversamente proporcionais. E quando ele fala em diretamente proporcional, ó, diretamente, divisão, a divisão é constante e divide por R ao quadrado. Então, quando eu vejo P vezes Q ao cubo, eu posso dizer que P é inversamente proporcional ao cubo de Q. E P dividido por R ao quadrado, eu posso dizer que P é diretamente proporcional ao quadrado de R. E ele está dizendo que isso é uma constante de proporcionalidade K. Fez sentido isso? Sim. Se pensar nas fórmulas, por exemplo, de velocidade que o senhor deu, né? Uhum. Dá para pensar nessa questão da multiplicação sem inversa, né? Sim, ó, se você pega lá a velocidade, ó, espaço pelo tempo, quer dizer que a velocidade, quando você pega aqui, aí você pega a velocidade vezes o tempo e coloca constante o seu espaço. Quer dizer que a velocidade é inversamente proporcional ao tempo. Se você pega velocidade, divide pelo espaço. E aí você deixa o inverso do tempo constante, né? Esse aqui é a sua constante. Então, você pode dizer que velocidade e espaço são inversamente proporcionais. Porque se você tem o mesmo intervalo de tempo e aumenta a sua velocidade, quer dizer que você, né? Aí é lógico que é o contrário aqui, ó, né? Se você diminui aí o seu tempo, né? Diminuiu o seu tempo ali está constante, tempo constante. O inverso do tempo constante, isso aqui. Se aumentou a velocidade, quer dizer que você vai fazer aquele espaço ali, ó, você vai percorrer um espaço completamente diferente. Então, quando você olha para isso aqui, ó, velocidade e espaço, né, inversamente proporcional. Aí, se eu colocasse a velocidade professor, constante... velocidade e espaço é direto, né, não? Não, quando você Quem coloca... é inverso é o tempo. Sim, quando você coloca, perdão. Aqui, deixa eu apagar. Quanto mais aqui, rápido, maior a distância. não, porque eu coloquei o inverso do tempo, aí fica análise contrária. Se eu pego, por exemplo, aqui, ó, e coloco a velocidade constante, tá? Coloquei a velocidade constante, porque a análise de velocidade e espaço é mais complexa. Se eu colocar a velocidade constante, o espaço e o tempo, eles são diretamente proporcional. Beleza?
tá? São diretamente proporcional. O espaço e o tempo são diretamente proporcional. Se você coloca aqui velocidade e o espaço, aí se você estivesse trabalhando com o inverso aqui, né, o inverso do tempo, que aí a análise seria diferente, que você está trabalhando com o inverso, mas aí não vem o caso. Mas você tem razão. Beleza? Dúvidas até aí? Se está dividindo, é direto. Multiplicando é inverso. Perfeito. Ok. Meus queridos, só que nós não terminamos aqui, ó, porque ele quer que vocês olhem o P. Então vai ficar K vezes R ao quadrado dividido por Q ao cubo. É o que nós temos. Dúvidas aí? Não, tá tranquilo. Beleza, beleza. Vamos que vamos, meus queridos. Algumas aplicações aí, ó. Pode-se definir escala como sendo a relação ou proporção existente entre as distâncias lineares representadas em um mapa. Então, a representação de razão em proporção ou divisão proporcional direta, escala. E aquelas existentes no terreno, ou seja, na superfície real. Uma comunidade indígena do Alto Xingu reside em uma área quadrada de 160 mil metros quadrados. Está a uma distância de 2 quilômetros de uma cidadezinha A. Determine a representação da área em um mapa na escala de 1 para 5.000. Olha só, os estudantes, eles confundem muito isso aqui e erram muito isso aqui, tá? Quando você trabalha com escala, você trabalha com escala linear, tá? A escala que ele apresenta ali normalmente é linear. Aqui, a área é 160 mil metros quadrados. Se você pegasse um quadrado, né, de área 160 mil, você teria aí, ó, tirando a raiz quadrada de 16, que é 4, e pegando a quantidade de zeros ali, a metade, você teria um terreno quadrado de 400 por 400 metros, tá? Aí, o que você pode fazer? Tem duas maneiras de fazer isso aqui. Você tem que trabalhar com a mesma unidade. Isso aqui está em metros, né? Isso aqui está em metros. Então, você vai ter o resultado aqui em metros, tá? No caso da área, em metros quadrados. Então, escala 1 para 5.000, né? A escala nada mais é do que o tamanho no desenho dividido pela distância real. Ele está dizendo que 1 centímetro no desenho são 5.000 centímetros na realidade. Então, você vai pegar, ó, no desenho, eu não sei, é o que ele quer, vou chamar de X. Na realidade, eu sei o lado, que é 400. Ah, professor, e se eu quiser trabalhar ali com a ideia da área mesmo, eu vou mostrar, tá? Se você quiser transformar, que é o que algumas pessoas preferem, porque vai trabalhar com a representação da área em centímetros, porque no desenho é melhor você trabalhar com centímetros. Então, você multiplica por 100, acrescenta 2 zeros. Aqui você simplifica, ó, 3 zeros, simplificou, né? O lado desse quadradinho no desenho vai ser 40 dividido por 5, que é 8 centímetros. Isso quer dizer que essa área no desenho vai ser 8 vezes 8, que é igual a 64 centímetros quadrados. Mas aí vamos supor que eu queira trabalhar com a escala lá. Aí você pega a área no desenho, eu vou chamar de A, dividido pela área na realidade, que é 160 mil metros quadrados, vai ser igual a 1 sobre 5.000. Só que se a escala é linear, aqui você vai trabalhar com escala superficial. Aí você lembra que nós falamos para os meninos, ó, quando você tiver com uma razão linear, você vai trabalhar com K. Razão de superfície área, K ao quadrado. Então, mesma coisa aqui. Então, você vai ter o seguinte, eu acho mais perigoso fazer dessa maneira, mas tudo bem. A sobre 160 mil é igual a 1 sobre, aí vai ficar 25, e aí você dobra a quantidade de zeros. Você corta aqui os 3, essa área, ela vai ficar 160 dividido por 25 vezes 10 ao cubo. Aí você pega, né, o 160, Aí o que você faz? Quando você pega o 160 e divide por 25, isso aí dá ali o nosso 6,4. Vai ficar vezes 10 a menos 3, metros quadrados.
Só que no desenho, você não vai fazer isso, né? Você não vai colocar em metros quadrados, você vai colocar em centímetros quadrados. Se um metro tem 100 centímetros, um metro quadrado tem 10.000, 100 ao quadrado. Então, você vai multiplicar por 10 a quarta. Ao multiplicar por 10 a quarta, vai ficar 64 centímetros quadrados. Professor, eu poderia transformar os 160.000 metros quadrados para centímetros quadrados? Pode, sem problema nenhum. Eu acho mais arriscado, tá, para ele. Quando ele está trabalhando com grandeza de área, com área, eu falo para ele, pensa num quadrado. Que se ele te deu a área, você sabe o lado do quadrado. Se ele está trabalhando com volume, pensa num cubo. Aí, se ele deu para você o volume, você sabe a aresta do cubo. Aí você trabalha com a escala linear. Acha o lado do quadrado, ou acha a aresta do cubo, e consegue calcular qualquer coisa. Eu acredito que o terreno mais tranquilo dele pisar. Olhe para o que fizemos e veja se você teve dúvida. Para mim tá tranquilo. Mas eu acho melhor o método que tá em vermelho. Perfeito, perfeito. O que eu prefiro, eu acho mais rápido também. Normalmente você trabalha com números mais simpáticos, já que é uma prova sem calculadora, tá? E, ó, as últimas provas, não somente concurso, eu estou falando de vestibular. Teve vestibular da UNB, né, semana passada, sem calculadora. 37 itens de matemática, 37 itens de física, 37 itens de química, sem calculadora. Então, pensa o que esses meninos estão sofrendo. Amanhã tem a prova do PAI, segunda etapa. Tudo bem que são 3 itens de matemática, normalmente 3 itens de física, 3 itens de química, mas também sem calculadora. Então, eu costumo dizer que se o menino sabe fazer a conta sem calculadora, a calculadora vira um auxiliar, uma ferramenta que ele ganha tempo. Agora, se ele só souber fazer com a calculadora, quando tira a calculadora dele, ele não consegue fazer mais nada. Aí não é conhecimento de conteúdo, é o fator dificuldade de fazer conta sem a calculadora. Vamos que vamos, meus queridos. Olha só, mesmo enunciado ainda, tá? Só que aí ele está falando lá da distância. Então, no primeiro eu queria trabalhar com área, e nesse segundo aqui, distância. Ó. A escala em um mapa cuja distância à cidade A é de 20 centímetros. Então, agora ele quer saber a escala, ele não te deu. Lembrando que a escala é desenho, 20 centímetros, dividido pela realidade, 2 quilômetros. Eu coloco as unidades de medida, porque escala não tem unidade. Para que eu tenha unidade de medida, não tenha unidade de medida em escala, a unidade de medida do numerador tem que ser igual à do denominador. Então, ó, 20 centímetros. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, você vai acrescentar 3 zeros. E o metro tem 100 centímetros. Então, mais 2. Vai com calma. Né? Se você quiser mostrar para o menino ali a escadinha, né? Vai subindo ou descendo, vai dividindo por 10, vai multiplicando por 10, sem problema nenhum, são métodos. Mas na escala linear, as unidades falam, né? Principalmente o referencial que é o metro. De metro para decímetros, de metro para centímetros, de metros para milímetros. E isso vai ficar na cabeça dele, ele não vai esquecer. Você simplifica aí, um 0 com 0, divide por 2, e aí vai ficar 1 para 10.000. Então, essa escala aí é de 1 para 10.000. E assim, escala é utilizado tanto em matemática, né, mas como também em geografia, né, para construção de mapas. Artes também acaba usando isso aí em arquitetura, em engenharia, quando você quer fazer uma maquete, você vai mostrando isso para os meninos. Os meninos gostam muito de filmes da Marvel. Poxa, o Homem-Formiga, né, o Homem-Formiga. Se você pegar o Homem-Formiga, ele diminui ali proporcionalmente ou ele cresce proporcionalmente, né? Porque então tudo isso tem como você mostrar, tem como você tornar a sua aula interativa? Tem. Pegue cortes. Por exemplo, deixa eu dar uma dica para você. Você quer baixar qualquer vídeo do YouTube? Estou pirateando não, tá? Só estou mostrando como é que faz. Você vai lá antes do Y de YouTube, lá no navegador mesmo, e coloca 2 S's. Lá onde tem HTTP, aí alguns vem www. Ponto. Aí antes do U, né? Antes do Y, coloca 2 S, SS. Quando você coloca isso e dá um Enter, lá no vídeo, né? Você já entrou lá em procurar e tal, já está ali o link do vídeo. Quando você clica, ele vai direcionar você para uma página que vai aparecer o vídeo e baixar. Você baixa, ele vai direto para o seu computador, sem programa, sem nada, rápido e prático, tá bom?
É,